Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Vejam, o Alexandre de Moraes fugiu do Senado Federal. Assim como o Lula fugiu no 1º de maio, o doutor Aleixandre de Moraes limpou o beco, caiu fora do Senado Federal. É porque ele só vai ao Senado Federal quando lhe apetece. Quando é convidado a ir a uma comissão da alta corte, da alta casa do parlamento brasileiro, ele que, como servidor público, é trabalhador, empregado do povo, ele, como servidor público, devia atender o chamado dos representantes do povo, o povo que é seu patrão, e ir. Mas ele não vai, assim como Flávio Dino, até mesmo quando convocado por 2 vezes, não foi. Vamos falar às claras? Ninguém respeita o parlamento brasileiro. Os membros do executivo não respeitam. Não respeitam. E sobretudo os membros do judiciário, do Supremo Tribunal Federal, não respeitam o parlamento. O parlamento é a casa do povo. Segundo o nosso ordenamento jurídico, a Câmara Federal representa o povo. O Senado Federal representa os seus estados, as unidades federativas. Mas nós costumamos dizer que o Congresso representa o povo, porque o Congresso é votado, os senadores e deputados são votados pelo povo. Agora mesmo em 2026 serão renovados 2/3, é muita coisa, do Senado Federal. Serão 2 vagas a serem preenchidas e renovadas por estado. Cada estado brasileiro, vocês sabem, tem direito a 3 senadores. As regras para os deputados federais são diferentes. O número de vagas à Câmara Federal por estado depende do número de eleitores do estado. Quero dizer o seguinte, há toda uma engenharia, vamos dizer assim, normativa e toda uma construção constitucional para dizer que o poder mais nobre da nação e que devia ser mais respeitado, porque representa o povo, eles têm um mandato do povo, igual eu como advogado. Eu represento o meu cliente, eu pego uma procuração do meu cliente, ele assina, está me conferindo um mandato para atuar por ele na defesa de seus interesses. Nós, enquanto povo, quando elegemos deputados federais, senadores, nós estamos lhes dando um mandato para que eles atuem em nosso interesse. E quando servidores públicos da mais alta corte, como a Aleixandre de Moraes, dão de ombros para um convite, e pior, às vezes até para uma convocação dos representantes do povo, eles estão dando de ombros para o próprio povo. Estão dando de ombros para o próprio povo. Vamos deixar de escárnio, pessoal, de apenas ridicularizar os deputados e senadores. Muitas vezes merecem mesmo, muitas vezes eles não têm crédito para nada, eles estão lá para os próprios interesses deles. Mas quando um membro do judiciário, como a Aleixandre de Moraes, desrespeita o parlamento, não está desrespeitando os deputados dessa legislatura, está desrespeitando o povo. Quando ele faz isso que fez, dando de ombros, desconsiderando, fingindo que não houve o convite, achando que é desnecessário, que ele é mais importante, que os outros não têm importância, ele não está dizendo que o deputado em si somente não tem importância. O foco é outro, o alvo é outro, é dizer que eu e você, que somos povo, não temos importância nenhuma. Nós é quem pagamos a boa vida deles, mas nós não temos importância nenhuma. Houve um tempo, e me recordo aqui de um episódio que está na biografia de Lira Neto, biografia em 3 volumes, escrita por Lira Neto, a biografia de Getúlio Vargas. Lá no 1º volume, existe um encontro. Getúlio ainda não era presidente, fazia parte do último
governo, antes de ele ascender à presidência da República, em 30. E Getúlio teve um encontro com o ministro do STF, ali da segunda metade dos anos 20 do século passado. E o ministro do STF de então disse o seguinte a Getúlio: tá bom, eu posso refletir mais sobre isso, mas eu quero uma coisa de você, Getúlio, e do seu grupo político, e do próprio presidente atual da República. E Getúlio disse: o quê? Pode falar, ministro? Ele disse assim: estou cansado do Supremo Tribunal Federal. Cansei, já não... O Supremo anda meio sem prestígio. Eu quero estar em outra trincheira. Getúlio, eu vou refletir sobre o que vocês querem que eu faça, mas eu quero que você me apoie para ser deputado federal. E Getúlio disse: pois não, eu vou conversar com o grupo. Eu quero dizer o seguinte a vocês. Houve um tempo no Brasil, e por muito tempo, em que todos, inclusive os altos figurões, tinham a percepção de que o parlamento é um lugar mais nobre para estar na democracia do que o próprio Supremo. Isto é natural. Isto faz parte de toda a tradição nossa dos Estados democráticos. Homenagear e ter como mais importante o parlamento, e não um órgão meramente burocrata que não foi eleito por ninguém, que é uma corte dita constitucional. Hoje não se inverteu. Nós somos tutelados por uma corte que faz mal ao país, que não teve voto de ninguém, que despreza o parlamento e que, portanto, despreza o povo. É isso. Sem mais nem pôr. É disso que se trata. É importante nós arrumarmos as ideias, às vezes. Termos essa consciência. Está aqui no site do Poder 360. Moraes falta a audiência de comissão do Senado. E senadores criticam. Só criticam. Vejam, a lei de impeachment, no artigo 39, vai tratar lá em 5 hipóteses, a linha A, B, C, D e E, 5 hipóteses. Agora, me falha a memória, se são 5 ou 4 hipóteses. São 5 ou 4 hipóteses. Hoje já um pouco cansadamente. 5 ou 4 hipóteses de impeachment de membro do Supremo Tribunal Federal. Nesses últimos 4 anos, já houve várias situações claras de alguns ministros em que, pelo que praticaram, seus atos se enquadravam em alguma ou algumas, simultaneamente, algumas hipóteses de impeachment de ministro. Quem faz impeachment de ministro? Senado Federal. Por que não fazem? Porque foram cooptados. Isto já não é mais democracia, é democracinha. Democracia não é. O nosso feixe institucional, as nossas principais instituições, que eram para funcionar de maneira independente e harmônica entre si, não funcionam. O nosso feixe institucional está disfuncional. Há uma anomalia. Por quê? Porque um poder, o judiciário, se arvorou a ser chefe dos outros. Se autoproclamou, outorgou-se. O poder supremo da nação está acima do povo, virou um poder por si mesmo e para eles, para uma casta, como dizia o Javier Milei. Que se vaya com la carta, porque já se acabou la plata, cantava o Javier Milei na campanha vitoriosa. Que desapareça essa casta, porque o dinheiro acabou. Que se vaya com la casta, que se acabou com la plata. Eles não estão pelo povo, dizem, estão pela prata. Que coisa, meus amigos, que coisa. Moraes salta a audiência de comissão do Senado, senadores criticam, o ministro do STF e ex-assessor Eduardo Talhaferro foram convidados para falar sobre áudios vazados
mas não compareceram. Senadores nessa quarta-feira, criticaram a ausência do ministro do STF à Comissão de Segurança Pública do Senado. Não é qualquer comissão. Moraes havia sido convidado para falar sobre a suposta solicitação de seu gabinete, de maneira não oficial, de relatórios relacionados à desinformação, especialmente durante as eleições. Aquela história dos 6 gigabytes que nunca apareceram. Também queria que o assessor do TSE, Talhaferro, comparecesse, que ele se disse ameaçado, mas nunca compareceu, não compareceu. Por se tratar de convite, Moraes não era obrigado a comparecer. Houve um requerimento direitinho formalizado, ele deu de costas. O desprestigiado presidente da comissão, Flávio Bolsonaro, um senador apagado, muito apagado, disse que por meio de seu advogado, Talhaferro sugeriu uma nova data para a audiência e pediu que possa falar virtualmente. Flávio não disse se Moraes enviou uma justificativa pela ausência. É claro que não enviou. Flávio Bolsonaro, o Brasil deve a você a não existência da CPI, da Lava Toga, no momento em que ela poderia ter existido, poderia ter chegado ao final, sem virar pizza. O sistema estava em frangalhos, enfraquecido, o bumbum de todos esses nenéns estavam... Meu Deus do céu. Perdeu-se uma oportunidade de ouro de se mostrar as vísceras de como são feitas as decisões judiciais nesse país. E dizem, apenas para poupar, dizem, alguns que dizem lá, apenas para poupar o negócio do Flávio Bolsonaro, que não sei o que lá, de rachadinha, que não sei o que lá, de kitnet em Copacabana. Pois é, eu não sei, era só isso? Por que ficou com tanta medinha? Ora, o Janones também rachou a rachadinha, etc. Chegou depois, dividiu no crediário aí, vai pagar não sei quantas vezes, está tirando onda ainda. Será? Apenas para finalizar o vídeo. Nesta audiência foram convidados então Moraes e o seu ex-assessor no TSE, Eduardo Talhaferro. Será que aqui parece que não está claro se o Moraes se esqueceu? Será que o Moraes se esqueceu? Tá, não sabemos. Será que a população, nós esquecemos daquilo que foi vazado naquela pequena parte, naquela parte minúscula dos tais 6 gigabytes? Aquelas conversas dos juízes auxiliares do Moraes, em conversa entre si e também com Talhaferro, aquilo é inesquecível, inolvidável. Não se foi para lugar nenhum, foram coisas gravíssimas que foram ditas. Não foi para o Zezinho, Joãozinho, não. Juízes experientes, algum deles inclusive desembargadores já, que disseram entre si, disseram a Talhaferro, o que é que o Moraes pedia a eles para fazer, isso e aquilo. E coisas horríveis. E ficou por isso mesmo. Será que nós esquecemos? Não, não esquecemos. Se inscrevam-se. Entrem embaixo do primeiro comentário fixado e acesse o link para adquirir essa linda camiseta na loja virtual do nosso querido parceiro. Um abraço, inscrevam-se, inscrevam-se.